Houve um tempo no passado em que uma empresa fabricante de hardware que fabricava processadores era muito malvada com os consumidores. Ela ficava relançando produtos, remarcando produtos, segurando tecnologias talvez? Seriam teorias da conspiração? Mas essa empresa cobrava caro por seus produtos porque ela não tinha concorrência. Ela dominava o mercado, seus fãs eram implacáveis para destruir a concorrência. Não havia chance para os concorrentes. E o nome dessa empresa era AMD. Eu sei que a história parece um pouco familiar e você pode até lembrar de uma empresa azulzinha que fabrica processadores, não foi uma referência, tá, quinta série. Mas vocês até podem pensar nessa empresa. Mas eu estava pensando aqui com os meus botões e talvez a situação tenha se invertido um pouco. Só um pouco. Em pensar que há poucos anos atrás a gente falava de FX e de como a Intel batia na AMD de todas as formas possíveis em todos os mercados imagináveis, mas a coisa mudou um pouco. E aí fica aquela dúvida, será que existe uma relutância em aceitar que hoje a AMD realmente passou na frente? A questão é, a AMD realmente passou na frente? Não sei. Bom, se a gente for pensar na questão econômica, parece que ainda não. A Intel ainda continua na frente, a Intel ainda tem um capital um pouquinho maior do que o da AMD, as suas ações ainda são bem valorizadas e ela ainda domina boas parcelas de várias faixas de mercado, principalmente no mercado corporativo, mercado de servidores, data centers, enfim. A gente tem uma infinidade de mercados onde a Intel ainda está na frente. É verdade, a Intel enfrentou e enfrenta algumas dificuldades, principalmente com as suas litografias, fazendo várias revisões dos 14 nanômetros, reciclando Skylake por várias gerações, mas é uma empresa a se respeitar. Por outro lado, a AMD vem mordendo fatias de mercado gigantescas a cada ano, a cada mês, a cada dia, a cada hora a AMD continua arrancando pedaços de mercado da Intel. A AMD avançou muito, principalmente no mercado de processadores, onde ela compete com a Intel, apesar dela também competir com a Nvidia no mercado de GPUs, tentar concorrer recentemente, mas a Intel ainda enfrenta uma forte concorrência da AMD que pode em alguns setores estar atrás em relação a números, mas em questão de tecnologias ela está bem avançada. Foi realmente uma virada de mesa. Agora, do ponto de vista de empresa, como atitudes de empresa, como planos de negócio, será que a AMD agora virou a Intel? Porque eu não sei se vocês lembram, há um tempo atrás as pessoas realmente colocavam a AMD num pedestal de quase uma coitada da AMD, porque a AMD que realmente pensa no consumidor, porque a AMD cria plataformas que geram várias atualizações, se vocês lembrarem, não, mas a AMD aqui tem várias opções de atualizações. A gente teve isso recentemente com o socket AM4. Quando a AMD lançou o socket AM4, que ainda estava atrás com o FX, ela falou, não é justo isso que fazem com os consumidores, não é justo ter que ficar trocando de plataforma. E todo mundo, realmente, a AMD muito boa. E depois, no meio do caminho, ela resolveu que talvez não seja um bom negócio fazer isso, ela queria simplesmente cortar o suporte. Claro que não foi pelo barulho que a imprensa fez, não foi por nada do tipo, simplesmente por uma questão de caridade, eles falaram, coitado dos consumidores, né? Vamos adicionar suporte pelo menos nas placas X400 e B400. Com certeza foi isso que aconteceu. E ela quer adotar, ou pelo menos ela estava tentando adotar uma estratégia que a Intel já tem há vários anos, que é simplesmente limitar as gerações de processadores por sockets. Às vezes até artificialmente a Intel simplesmente bloqueia o acesso a processadores. A gente viu isso, por exemplo, na Z170, Z270, onde dá para você usar, por exemplo, um i7-8700K numa plataforma Z170. Mas fala, não, mas aí é só uma coincidência, veja bem, não é assim. A gente teve um tempo também onde a Intel simplesmente não tinha concorrência no high-end. Bom, a Intel não tinha concorrência em praticamente nada, mas ela não tinha concorrência no high-end, ou seja, nos processadores de altíssimo desempenho, e ela simplesmente colocava o preço que ela queria, e nem faz tanto tempo assim. O foco aí tá foda, né? Agora eu acho que vai. Foram com os processadores de nona e de 10ª geração que a Intel requentou, exatamente, ela meio que renomeou os processadores, mexeu minimamente nos clocks, lançou com um nome diferente e cortou coisa de, tipo, pouca coisa, tipo $1000 no preço. O que significa que talvez
ela poderia vender por $1.000 mais barato se ela não tivesse concorrência, que era basicamente o que ela fazia. Mas a AMD, agora que chegou no high-end, inclusive é por isso que a Intel teve que baixar os preços, porque a gente tem concorrência no high-end com o Threadripper, por isso a Intel teve que baixar. E aí a AMD, obviamente, que não ia fazer isso. Exceto pelo fato de que a Intel não tem processadores com alta contagem de núcleos, a não ser esse Xeon absurdamente caríssimo, que foi meio que gambiarrado, enjambrado para o high-end. Mas acima disso não existem concorrentes. E aí o que a AMD faz? Cobra mais barato de acordo com a contagem de núcleos, certo? Errado. O que a AMD faz é, já que ela não tem concorrência, ela simplesmente cobra o preço que ela quer. E aplicando o IQQ, conhecido como o índice que eu quiser. Foi dito que você iria destruir o Sith, não se unir a eles! Isso só acontece, obviamente, no high-end, afinal, nos desktops a gente ainda tem uma concorrência, ainda que a Intel tenha dificuldades portando as gerações para 10 nanômetros, para 14, enfim, fazendo ali todos os seus malabarismos, ela ainda traz concorrência com 10 cores, 20 threads, 8 cores, 16 threads. Exceto que a Intel não tem 16 cores e 32 threads para mainstream, ou mesmo 12 cores e 22 threads. O que significa que a AMD, acima disso, pode simplesmente nadar livremente. O que acontece é que o 3950X não tem exatamente um preço muito competitivo, justamente porque ele não tem concorrência. Pela lógica, não dá para você ser competitivo quando não tem concorrência. Faz sentido, né? São só detalhes isso aí, porque vocês são fanboy, né? Fanboyzando por parte da Intel. E aí, bem, pelo menos a AMD não fica requentando CPUs, né? Parece que teve um, né? Não teve, Dimon, que teve, né? O XT? Ah, não, aquele era lançamento. Ah, não era não, né? Haha, pois é, os XT. Recentemente, esse episódio que foi um dos lançamentos mais bizarros da AMD, coisa que a gente não via, talvez, desde a época dos FX, fazer um requentation de CPU. De GPU a gente já viu bastante, mas de CPU a gente viu um requentation brabo. Ela usou o mesmo processador, se beneficiou de algumas melhorias que ela teve interna, ou seja, simplesmente no processo de fabricação, aumentou 100 a 200 MHz no boost de um núcleo e vendeu o processador exatamente pelo mesmo preço. Mais ou menos pelo mesmo preço, né? Porque para vender por esse mesmo preço, eles tiraram o Cooler Box, o que já não é o mesmo preço, e eles lançaram no preço que era dos processadores X de lançamento. Mas os processadores X já não eram vendidos no preço de lançamento há muito tempo. E especificamente aqui no Brasil, ao invés de eles serem reposicionados, ou seja, os processadores X caírem de preço e os XT entrarem na mesma faixa, pelo menos no lançamento, como é de costume de praxe, os XT custaram mais caro e os X continuaram custando a mesma coisa. Mas como é de costume, o consumidor saiu e foi em defesa do próprio consumidor e criticou essa atitude. Mais ou menos, apesar de a gente ter reforçado que é o mesmo CPU, que não vale a pena nem faz muito sentido, as pessoas tentaram argumentar, pelo menos algumas pessoas, de que não, porque isso é uma coisa benéfica e está no mesmo preço. E ainda mais dizendo que é o mesmo preço, mas tirando o Cooler Box que custa dinheiro. De certa forma, a AMD já tem virado a Intel em alguns aspectos que a gente não gostava muito da Intel lá atrás. E isso tudo é culpa da Intel, de novo? É um pouco confuso, né? Mas na verdade é por falta de concorrência que a Intel podia fazer o que ela fazia. E agora é por falta de concorrência que a AMD pode fazer o que faz. E isso tudo para resumir que, como eu já disse algumas vezes aqui no canal, não tem empresa santa. As empresas estão aí pelo lucro, não tem empresa protetora do consumidor, e isso pega muito bem no marketing. Na verdade, as empresas estão para lucrar. Isso não é uma coisa ruim, entenda? Essa é a finalidade das empresas. O que a gente quer é concorrência, isso faz muita falta. Então é até legal, é bacana você torcer pela empresa, não, eu curto tal empresa e tal. Agora você de verdade achar que isso é benéfico, uma empresa se sobressair demais em relação a outra, isso realmente não é um ponto positivo. Como eu disse, a Intel está longe de estar derrotada, derrocada e falindo, nem de longe. A Intel tem muito fôlego e com certeza ela vai se recuperar em algum momento. Esse algum momento é que é a dúvida. Afinal, a gente vê o quanto os notebooks sofrem com essa hegemonia da Intel, mesmo com a Intel estando atrás em vários aspectos da AMD, como por exemplo eficiência energética, contagem de núcleos, enfim, vários requisitos que acabam pesando principalmente para notebook, mas a hegemonia de mercado, o peso que a Intel tem junto às parceiras acaba tornando esse mercado saturado de processadores Intel que já não entregam a melhor experiência, como a gente viu com a Apple, que abandonou a Intel por esse e diversos outros problemas. Quem sabe no futuro próximo a gente tenha mais fabricantes de CPU, que seria realmente ótimo, afinal o monopólio, como a gente disse, não é bom para ninguém. E você ser um fanboy também não é bom para você mesmo, não é benéfico
pra você. E por que disso tudo? Não sei. Na verdade, porque eu quero saber de vocês, o que vocês acham dessa situação atual, que pode não ser atual dependendo do tempo que você está assistindo o vídeo. Quem sabe, aliás, conte pra mim, você do futuro, me conta. A Intel virou a mesa de novo? Ela virou o jogo? Me conta e deixa nos comentários. Deixa aí em qual tempo vai ser isso aqui. Vai ser uma cápsula do tempo da treta entre fabricantes de CPU. E você vai ser o Jonas, o mensageiro do tempo. Se é que na época que você está assistindo esse vídeo você sabe o que é Dark. E nada disso vem ao ponto. Eu quero saber de vocês o que vocês acham da situação de mercado. Será que a AMD realmente virou a mesa? Será que a AMD está virando a antiga Intel? A Intel vai virar uma AMD agora? Será que as pessoas vão começar a defender a Intel? Vão falar, coitada, a Intel é que luta pelo consumidor? Vocês já presenciaram esse tipo de debate? O que vocês acham? Deixem a opinião de vocês. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E para mais devaneios como esse, para mais informações, clica ali no sininho. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima. Parece de maluco, de Monk. Você precisa parar de ficar falando essas coisas aí. Falando o quê? Conversando sozinho. Não tô, não. Digimon, você está conversando com a cadeira vazia, Digimon, que não tem ninguém aí, Digimon. Tô falando com você. Você precisa se tratar, Digimon. É a voz da sua cabeça, Digimon. Que voz?